O ator Guilherme de Pádua, que pediu perdão pelo assassinato da filha de Glória Pérez, tem condições de ser amenizado na volta ao mundo espiritual? Ele que desencarnou hoje, né? A gente teve essa notícia. Olha, é muito complicado a gente fazer um juízo em cima de uma pessoa, porque a gente é medido não pelo que diz, mas pelo que sente. Eu não estou falando mal dele. Mas uma pessoa dizer assim, olha, eu pedi perdão por aquilo que eu fiz, essa condição, ela depende muito do que se passa no interior do meu ser. Mas é lógico que todas as movimentações que o espírito faz no sentido de procurar a sua harmonia são contados como atenuantes. O livro Memórias de um Suicida, e ali, nossa, tem casos interessantíssimos de atenuantes e de agravantes em função de como a gente se comporta diante da vida. E a gente vai encontrar ali casos bastante dolorosos. Existe uma situação lá que é muito parecida com o capítulo 22 do livro Mensageiros, aquelas múmias. Eles entram numa região do manicômio que tem um monte de múmia deitadas assim. E os espíritos estão só respirando e emitindo uma substância escura deles. Mas eles estão como que dormindo, só que a mente fervilhando. Essas entidades estão corroídas pelo remorso, corroídas pelo ódio. E muitos daqueles que estão envolvidos ali são dos desequilíbrios do sexo. Nem todos, mas muitas das múmias que ali estão, é destacado no texto, que são relacionados aos desequilíbrios da promiscuidade. Então, você vê que as circunstâncias dos espíritos lá de lá, elas não dependem do que eu digo, mas daquilo que verdadeiramente eu sinto. Se o rapaz que desencarnou, ele de fato fez uma mudança verdadeira, íntima, e trabalhou no sentido de realmente se modificar, é lógico que a lei alcança com atenuantes. Mas se isso não foi apenas uma medida para diminuir a opinião pública contrária a ele, a situação é diferente. E aqui destaca-se, muito importante lembrar, que a lei de causa e efeito, ela não nos mede pelo que nós fizemos, ela nos mede por como nós estamos. Outro dia eu dei esse exemplo aqui, eu vou dar de novo. Públio Lentulus, que hoje é Emmanuel, fez uma série de desatinos quando Públio Lentulus. Mas Emmanuel hoje não sofre por aquilo que Públio Lentulus fez lá atrás. Se você perceber, ele não é uma alma atormentada pelos equívocos que ele cometeu como Públio Lentulus. Ué, mas ele fez tanta coisa errada. Só que o que ele fez em seguida atenua, compensa, desconstrói o erro e dá a ele paz de espírito. Então, o espírito ele não é medido pelo que ele fez, ele é medido pelo que ele está hoje. E como Emmanuel fez uma caminhada significativa de quando o Públio Lentulus para hoje, ele tem um padrão espiritual totalmente diferente. Se o rapaz que desencarnou, ele não fez nenhuma mudança interior, ele volta para o mundo espiritual muito semelhante ao momento que ele estava lá atrás, em função dos equívocos que ele cometeu. Mas se ele fez mudanças, a lei o alcança na posição que ele está e não na posição que ele estava. E não é necessário que ninguém se vingue, porque a lei tem seus próprios mecanismos. E, portanto, não é necessário que ninguém levante o braço vingador. A lei vai se encarregar. Por isso, perdoemos, não guardemos ódio, porque ele vai encontrar as consequências naturais do que ele fez, de acordo com o progresso que ele tenha feito. É interessante te ouvindo falar aí, porque é um caso, é claro que ele é uma situação que veio em evidência por tudo que aconteceu, por estar presente na mídia, mas é um caso íntimo nosso também, porque é por isso que Jesus falou do perdão para o Pedro, não só 7 vezes, mas de uma forma 70 vezes 7 vezes, né, Jorge? E também a nossa posição de julgar também é complicado, porque é a intimidade de cada um, né, Jorge? E assim, ele tem mãe. E assim, a gente está aqui comentando sobre a vida de uma pessoa, eu evitei falar o nome dele exatamente por isso, porque ele tem mãe, ele tem irmãos, e não é justo que a gente trabalhe a vida pessoal das pessoas, eviscerando os erros dela como se a pessoa fosse o suprassumo do mal.
Então, assim, a gente erra, mas a gente precisa também ter um olhar de misericórdia, não só com ele, mas com a mãe dele, que não tem nada a ver com isso, e que, de repente, assiste, e todas as informações vão chegar. Então, se isso chegar na mãe dele, que ela saiba que existem os atenuantes e que, evidentemente, a lei de causa e efeito ela não tem punições eternas. Depois de um período maior ou menor, o espírito se recompõe, se refaz, e todos teremos a oportunidade de sermos espíritos felizes, para que nem ela e nem as mães dos outros que estão nos ouvindo tenham a sensação de que seus filhos que tropeçaram na vida são almas condenadas a um sofrimento eterno pela falta de clemência de Deus. Absolutamente. Por maiores que sejam os nossos equívocos, o amor de Deus é sempre maior do que tudo isso. E a gente precisa lembrar que nós também trazemos histórias bastante complicadas do passado, não nos permitindo fazer nenhum tipo de ilação sobre as responsabilidades que os outros possuem.